Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Bom dia, paz de Jesus e o amor da Virgem Imaculada do seu coração, para sua casa, para sua família. Eu sou a Juliana Ferreira e eu quero, nesse dia, refletir com você um pouquinho do Evangelho que a liturgia nos propõe para essa segunda-feira. Nós estamos na segunda semana do tempo do Advento. E hoje o Evangelho se encontra no livro de São Lucas, capítulo 5, dos versículos de 17 ao 26. Eu te convido a pegar aí a sua Bíblia, né? Eu vou estar lendo aqui pelo meu celular por conta da acessibilidade. E te convido para junto comigo podermos refletir, escutar aquilo que Deus tem para falar conosco nessa segunda-feira. São Lucas, capítulo 5, versículos dos 17 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram com ele até onde Jesus estava. Vendo a sua fé, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurai em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vá para casa. Imediatamente diante dele, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, quanta riqueza esse Evangelho nos traz nesse dia. Aqui nós vimos Jesus realizando uma grande cura. Mas antes de realizar a cura física daquele homem, Jesus realiza primeiro a sua cura espiritual. E é interessante que, para que aquele homem recebesse a cura espiritual, a cura física, houve um processo para que ele chegasse até Jesus. O Evangelho começa nos dizendo que Jesus estava ali na região da Galiléia, né? Com seus discípulos, com os fariseus, com os doutores da lei, que estavam ali para ouvir Jesus, muitos também para criticar, para tentar pegar Jesus em alguma fala. E de repente, conta que chegaram ali dois homens com um doente numa marca e tentavam entrar, mas não conseguiam porque a multidão era tão grande e eles subiram no telhado, introduziram aquele homem até o local que Jesus estava. E quando Jesus viu a fé daquele homem, Jesus não se conteve e logo disse: Homem, seus pecados estão perdoados.
Mas para aquele povo, aquilo era uma blasfêmia. Jesus se colocando no lugar de Deus. E Jesus, conhecendo os pensamentos, conhecendo o coração daqueles homens, ele vai dizer, né? O que é mais fácil? Eu dizer para esse homem, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E Jesus dá essa ordem para aquele paralítico. Levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. E assim aconteceu, porque aquele homem ele tinha fé, aquele homem sabia diante de quem ele estava diante dos reis, ele estava diante do Filho de Deus vivo, aquele que tinha poder para curar os doentes, para ressuscitar os mortos. Logo aquele homem obedece a Jesus, levanta, toma sua cama e vai para casa. Mas meus amados, primeiro, para curar o físico, Jesus precisou curar o coração daquele homem. Jesus precisou perdoar os pecados dele, certamente porque havia ali um arrependimento no coração daquele homem. Certamente havia ali uma decisão de alguém que não queria mais uma vida velha, alguém que não queria mais viver de qualquer jeito. E muitas vezes nós nos tornamos paralisados diante das situações pecaminosas que nós nos encontramos. Configurações, botão. Tocar 2 vezes para ativar. E essas situações acabam nos paralisando. Esse evangelho é bem claro. Primeiro há uma cura espiritual, para depois vir a cura física. E nós muitas vezes queremos ser curados, mas não queremos abrir os nossos corações. E esse evangelho de hoje nos convida para abrirmos os nossos corações diante do Senhor, para escancararmos diante dele, apresentar para ele as nossas misérias, as nossas faltas, as nossas culpas, apresentar para ele os nossos erros, mas acima de tudo, tomarmos uma decisão de querermos uma vida nova. Aquele homem ali, ele recebe de Jesus uma vida nova, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, o Senhor ele nos dá a graça de uma vida nova. O Senhor ele restaura as nossas forças, ele restaura o nosso coração. E aí a cura física acontece. A cura do nosso corpo, a cura das nossas emoções, a cura de toda a nossa vida parte a partir da cura do nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração para viver o perdão, para viver o amor, para ir ao encontro do outro, um milagre acontece na nossa vida. Olha que maravilha! Aquele paralítico sozinho, ele não conseguiria chegar até Jesus, mas ele encontrou 2 pessoas que se compadeceu da situação dele e levou até Jesus. Talvez, meu irmão, hoje não é você que precise chegar até Jesus, mas tem pessoas ao seu lado, à sua volta, que precisa da sua ajuda, que precisa que você estenda a mão para ajudá-lo a chegar até Jesus. E eu pergunto, você tem cumprido a sua missão de levar as pessoas até Jesus? Você tem feito a sua parte, apresentando Jesus para os seus, falando de Jesus para os enfermos, que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar, que Ele é um Deus que cura, um Deus que salva, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se você não tem feito isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a partir da reflexão desse evangelho, a você abrir o seu coração e viver essa missão de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus é aquele que vem para perdoar os pecados, para restabelecer a saúde, para sarar o doente. Que o Senhor possa te fortalecer, que o Espírito Santo te encha de coragem, de sabedoria, que o Espírito Santo te dê força e que você abra o seu coração para ir até Jesus ou para levar até Jesus
aqueles que necessitam dele, que precisam dele para receber a cura, para receber o milagre. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E eu te convido a compartilhar esse vídeo com seus contatos, a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar a palavra do Senhor, para que o Evangelho continue sendo difundido em todo canto, em toda parte. Que a palavra do Senhor chegue em todos os locais. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Faciate sempre. Faciate left off screen.